Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje teremos um papo muito especial com a doutora Cristina Nascimento, que é defensora pública, tá? E a gente vai conversar sobre a questão toda da pandemia atual, o que é verdade, o que não é, tá bom? Para tentar ajudar vocês com informações de qualidade. Vou chamar a doutora Cristina aqui para. Boa Boa noite. noite. Oi, Cristina, tudo bem? Tudo, doutor? Gente, Posso, posso, posso tomar a palavra? claro, por favor, toda sua. Ah, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o doutor Ícaro. Foi um pedido meu, feito a ele, para que nós fizéssemos a live na tarde de hoje, na noite de hoje. É, eu estava com muitas dúvidas em relação à retomada da pandemia, se haveria uma retomada da pandemia ou não. E eu achei conveniente solicitar a ele que nós fizéssemos uma live para fins de esclarecimento da população como um todo. E o doutor Ícaro, como sempre, muito educado, muito simpático, muito solícito, sempre responde imediatamente. Deu a sinalização positiva para a realização da live na noite de hoje. E aí hoje eu vou massacrar o doutor Ícaro. Vou oprimir o doutor Ícaro. De opressão a gente entende nos dias atuais, né, por conta de algumas áreas aí, né, mas enfim, vamos conversar sobre essa suposta pandemia. Então, gente, para mim é um prazer conversar com a doutora Cristina. Eu vou pedir que você se apresente aí para o pessoal para poder ficar gravado, né? Afinal de contas, essa live depois eu vou replicar nas minhas redes, possivelmente você vai replicar nas suas também, para que fique com essa finalidade de esclarecimento público mais ostensiva nos próximos dias e semanas, né? Para ver se tranquiliza a população. Então, por favor, apresente-se para o pessoal e depois eu falo. Meu nome é Cristina Gonçalves do Nascimento, eu sou defensora pública, eu atuo no segundo ofício criminal militar no Rio de Janeiro, mas eu não estou aqui na qualidade de defensora, estou na qualidade porque não é da minha atribuição o desempenho de atividades na área de saúde, só salvo se eu estiver no plantão. Então, de alguma forma, há uma atribuição em atividade de plantão. Mas é importante que eu faça essa inclusão de que eu estou falando enquanto cidadã e não como membro da Defensoria Pública, porque nós sofremos, infelizmente, eu sofro, né? Eu estou respondendo a 2 processos administrativos disciplinares dentro da Defensoria Pública, então eu não posso falar pela instituição, mas eu posso falar enquanto pessoa do povo e por ser portadora de dúvidas em relação ao Covid-19 e as implicâncias da vacinação, uso de máscaras e tudo mais. Então, eu gostaria só de fazer essa advertência. Eu estou falando por mim, como Cristina, indivíduo, e não como membro da Defensoria Pública da União. Tá certo. O perfil dela, como vocês podem ver aí em cima, é o Tutti Buona Gente, tá? E eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, tenho 22 anos de formado e estou aqui como médico, sim, como alguém que militou em prol das informações de qualidade, vou colocar dessa forma, na pandemia desde o começo de 2020 e que foi meio contra o que o status quo quis colocar de medo, de pânico, fui sempre pelo lado da informação de qualidade, mas que muito divergiu do mainstream, né, da informação mais divulgada por entidades ditas oficiais e também pela mídia mais comum, né? Então, a ideia hoje é a gente esclarecer sobre isso. Eu queria já começar, antes dos seus questionamentos, dizendo que uma das grandes motivações para a gente estar aqui é que a própria mídia teve que divulgar na semana passada. Eu coloquei nas minhas redes sociais, eu vi que a Cristina comentou e curtiu lá, que a própria Organização Mundial da Saúde já divulgou na semana passada que a pandemia praticamente acabou e que não tem mais status de emergência no mundo todo, tá? E a gente que trabalha com tratando pacientes no consultório,
já viu que essa pandemia acabou há mais tempo, viu, Cristina? Há bem mais tempo. Possivelmente desde o começo desse ano, sabe? Então, vamos lá, vamos para as dúvidas para poder esclarecer o pessoal. Agora é contigo, você puxa. Vou puxar. Então, doutora Ícaro, a minha primeira dúvida é a seguinte, porque toda hora uma modificação do nome das cepas, né? Então, eu gostaria de saber qual é a cepa hoje circulante, porque uma hora é alfa, outra hora é ômicron, outra hora é para a gente que é leigo, a gente, o que que é isso? É a primeira Certo. pergunta. O que aconteceu foi o seguinte: na verdade, a gente deveria chamar de variante, tá? E não cepa, porque o vírus não é uma bactéria, um fungo, alguma coisa assim. Mas muitas vezes, até gente top como Zeballos, Roberta Lacerda, Maria Emília, acabam falando de cepa para poder comunicar, né, sintonizar com a população. Então, assim, vamos começar pelo seguinte: a Omicron apareceu no final do ano passado, tá? E aí, de lá para cá, a cepa ou variante original, a selvagem ou alfa, que depois deu origem a beta, deu origem a delta, deu origem a gama e por aí vai, ela praticamente deixou de existir entre nós esse ano. Então, a gente começou a ter Omicron pura, depois foi para BA1, BA2. Atualmente, quem mais circula entre nós são BA4, BA5 e BQ1. Ou seja, são as cepas que são já variantes da Omicron e que acumulam mais de 2.000 mutações em relação à cepa Omicron do final do ano passado. Então, assim, esse vírus, ele atenuou bastante do ponto de vista de sintomatologia. Hoje em dia, são basicamente sintomas gripais, com dor de garganta, às vezes um acometimento intestinal leve para a grande maioria das pessoas, e ele realmente está mais com o status de uma gripe ou de um resfriado, que tendem a ser bem mais leves na maioria das pessoas, já que a grande maioria das pessoas já está imunizada, principalmente por ter tido contato com o vírus e ter manifestado a doença de forma mais branda, tá? Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu queria fazer. BA4, BA5, BQ1 e a gravidade da doença, letalidade, percentual de internações significativas, gravidade, sabe? Conjunto de sintomas que preocupem tem sido cada vez menor, ok? Inclusive, essa seria, mas o senhor já respondeu a minha segunda pergunta, que seria com relação ao grau de letalidade, né? E como é que seria o nível de contaminação, né? E o senhor já respondeu para nós, né? Em relação... Em parte, assim, contaminação, contágio está muito maior. A cepa Ômicron, ela veio com um percentual de contágio e uma possibilidade de contágio confirmada na população bem mais alta, tá? Então, a cepa Ômicron, ela é mais contagiosa, a variante Ômicron. Mas, em relação a causar casos mais graves, internações significativas, bem menos. Para você ter uma ideia, eu peguei a notícia de um infectologista que repercutiu nos grupos de médicos que atuam como eu, ele dizendo, as crianças precisam se vacinar porque são o grupo de maior risco e de maior vulnerabilidade e transmissibilidade dessa variante atual. Aí eu entrei em contato com ele pelo Instagram, falei, colega, de onde você tirou esses dados? Respeitosamente. Ele, eu tirei, aí falou o nome de uma daquelas plataformas de rastreamento oficiais que coletam dados, né? Aí eu falei, sim, mas aonde na plataforma está? Porque eu tenho colegas que usam essas plataformas e falaram, não, o contágio é bem maior mesmo. Mas isso está praticamente imunizando as pessoas sem grandes sintomas, porque não, as crianças também se contaminam um pouco mais, mas com menos gravidade, como sempre as crianças tiveram, menos gravidade, e apesar de pegarem mais, quadros graves são cada vez menores, a não ser entre os vacinados, né, que eu tenho que dizer pela minha casuística e pelo que eu tenho discutido e pego de feedback com os meus amigos, mas isso a gente vai falar lá para frente. Então, mais contágio, mas muito menos casos graves. Então, vou aproveitar o gancho, tá? E tratar da questão da vacinação obrigatória, né? Aproveitar e tratar disso, que eu acho que é um assunto bem relevante.
E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: nós temos algumas vacinas, né, que são as mais, que nós falamos com mais frequência, né, que seriam a da Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac, enfim. O que o senhor apontaria aí como sendo um efeito adverso das vacinas e, enfim, recomendação de vacinação para criança ou não recomendação? É melhor cautela, já que as crianças não apresentam um quadro assim com um grau de letalidade ou um grau grave da doença quando elas se contaminam? O que o senhor pode dizer para nós sobre isso? Olha, eu acho que a vacinação obrigatória, ela é uma coisa que não deveria existir, tá? Por quê? Porque as vacinas foram feitas contra pedaços do vírus original, lá de 2020. E como eu disse para vocês no começo dessa live, essas variantes que estão circulando entre nós já acumulam mais de 2.000 mutações. E muitas delas em setores-chave do vírus, da sua identidade, como da formação da proteína S, que é a proteína que o vírus usa para invadir as células, e várias proteínas de conformação de membrana do vírus. Isso faz com que, à medida que, como é meio um mecanismo de chave e fechadura, né, a vacina, ela chegar no corpo, contendo a informação, digamos assim, de pedaços do vírus, o corpo analisaria aquilo e formaria defesas, né, contra aquelas partes específicas. Todo mundo acha que o ataque a vírus é como um todo, não é. É contra pedaços específicos, quando é feito por anticorpos. E a partir do momento que você mudou a fechadura, a chave vai ter dificuldade de encaixar. Então, essas vacinas atuais, infelizmente, elas têm conferido quase nenhuma ou nenhuma imunidade na prática quanto às variantes atuais do vírus, por esse mecanismo completamente imunológico, e isso comprovado, tá, pelos estudos maiores de confiança que foram feitos e que, infelizmente, não são veiculados ostensivamente pela mídia e algumas entidades oficiais, como eu acho que deveria. Então, tem gente que está se baseando naquele adágio que vacina é sempre uma boa, mas a gente tem que levar em consideração o perfil de mutações das vacinas, né? E sobre elas mesmas, a Coronavac, por exemplo, ela teve um perfil, todas elas tiveram um perfil de eficácia de imunização que caiu cada vez mais ao longo desses 3 anos, sabe? O doutor, eu não sei se foi o doutor Francisco, algum dos médicos mais proeminentes aí, colocou uma, um carrossel de estudos ordenado cronologicamente, mostrando a eficácia cada vez menor, de acordo com os estudos, né, ao longo desses 3 anos, das vacinas, até o ponto em que a própria Pfizer colocou que as vacinas têm um caráter completamente experimental. Aliás, todos os fabricantes foram obrigados a colocar isso, né, um caráter ainda experimental, até porque não tem estudo concluído, tem estudos para serem concluídos em 2023, alguns em 2025, sabe, para terem um peso sobre realmente imunização e diminuir o contágio, sabe, ou reduzir o contágio de forma significativa. E então todas elas partiram de um perfil através de estudos bem pequenos e com públicos muito específicos, muitos estudos ou em animais ou só in vitro, tá? E o pessoal justificou no seguinte: olha, a gente está no meio de uma guerra, então se o estudo tem um benefício inicial, vamos usar porque é melhor do que nada. Uai, então hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, que é o Anita, também tinha um perfil bom de começo, hoje em dia já bem comprovado, mas o mesmo raciocínio não foi aplicado de aceitabilidade, sabe, para tratamento. Então, 2 pesos e 2 medidas. E o que a gente notou nesses 3 anos, claro que eu não estou falando do começo da pandemia agora, tá? Estou falando nesses 3 anos, que a gente sabe hoje em dia, é que a Coronavac teve um perfil de imunização patético, baixíssimo, tá? Até no começo, e agora pior ainda para essas variantes atuais, tanto que Coronavac você já nem encontra tanto para aplicar no Brasil. Aí, se você pegar Moderna, Pfizer e AstraZeneca, a AstraZeneca também praticamente deixou de existir no Brasil.
já de um ano para cá, e agora você tem gente que usou Coronavac, depois usou AstraZeneca, depois a terceira dose foi de Pfizer, e eu peguei uma paciente agora que a última foi Moderna ou Janssen. Quer dizer, pelo amor de Deus, se os reforços são de, teoricamente, uma mesma proteína, uma mesma vacina que direciona as mesmas proteínas para você dar um reforço do mecanismo original, como é que você sai trocando de vacinas assim? Então, assim, falando de cada uma delas, a Coronavac tinha um perfil de efeitos colaterais pós-aplicação, semanas, dias, semanas a meses depois, mais de um quadro gripal, dor local, uma fraqueza sistêmica, que depois passava de acordo com a saúde de cada um, o status da imunidade, tudo. A AstraZeneca foi a mais relacionada com fenômenos tromboembólicos, tá? Com problemas na coagulação, trombose, embolia e tudo, quando acontecia. Também não estou dizendo que todo mundo teve isso, mas uma parcela expressiva de pessoas que tomaram relataram sintomas relacionados, né? E quando a gente parte para a Pfizer, que foi a mais largamente aplicada e ainda é, e a Moderna e a Janssen, aí você já está falando de uma gama de coisas que aconteceram depois, que eu vi no consultório. Eu não estou falando para vocês de coisas que me contaram só, mas que eu vi em consultório, gente que desenvolveu doenças autoimunes depois, gente que desenvolveu sintomas cardiovasculares depois, gente que teve agravação de quadros que estavam compensados de doenças autoimunes, de distúrbios da imunidade, tá? E de todas elas eu tenho visto em consultório, tá? Na minha prática, isso tudo devidamente documentado, que entre aquelas pessoas que vacinaram 2, 3 doses, quem pegou as variantes depois, nenhum caso grave, até porque meus pacientes são orientados a terem bons hábitos de vida, a se cuidarem e tudo, nenhum caso grave, mas eu vi que os pacientes que estavam vacinados e pegaram a doença, eles desenvolveram quadros mais chatinhos, mais arrastados, maior chance de síndrome pós-Covid, sabe? Isso eu achei estranho, fui conversar com centenas de outros colegas em grupos que eu faço parte, pelo WhatsApp, grupos de Facebook, de Telegram e companhia, e os colegas são unânimes de que isso aí não aconteceu só comigo, sabe? E assim, basta ver que os pilotos de avião nos Estados Unidos, documentado na Europa, né, um monte de mal súbito, gente passando mal, morrendo porque eles estão submetidos à altitude, atletas caindo fulminados, ou pessoas em academias no mundo inteiro, sabe? Pessoas até da mídia e companhia, com coisas que a mídia procurou colocar como casos isolados de mal súbito. Eu tenho uma paciente que é cardiologista pediátrica e que ela me falou, olha, doutor Ícaro, a gente não pode dizer que seja pelas vacinas, mas eu estou suspeitando que sim. Eu vou preservar a identidade dela, né? Mas que a gente pega crianças que os colegas mandaram e que o dedímero está lá em cima depois de vacina, que a função cardíaca parece estar comprometida, sabe? E a verdade é que nós vamos ver muitos efeitos aparecerem provavelmente nos próximos anos ainda, né? Por conta de crianças recebendo essas vacinas tão precocemente, sem se preocupar com o status antes de receber a vacina, de hábitos saudáveis de vida, de saúde, de imunidade da criança. E eu temo pelo que vai acontecer nos próximos 20 anos, tá? Caramba. Com essas crianças, tá? Eu acho que crianças não deveriam receber essa vacina, porque por tudo isso que eu contei, que eu tenho visto em consultório também, eu não tenho visto relatos de pais sobre casos graves com as suas crianças. Nenhum pai de nenhum colega meu, nem aqui, relatou, eu estou no meu consultório, qualquer caso de criança com internação, ou com caso grave, ou com UTI, ou com óbito, sabe? E esse colega que eu tinha falado mais cedo, que eu pedi para ele dizer a casuística dele e tudo, simplesmente se limitou a dizer, não, os casos estão crescendo de acordo com dados oficiais. Mas cadê os dados oficiais de casos graves e tudo? E, misteriosamente, eu nunca vi esses dados oficiais. Então, assim, eu não estou dizendo para vocês que vacinas não funcionem. Vacinas foram um grande avanço para a humanidade,
para dezenas de doenças, tá? A gente viu as vacinas funcionarem para vários grupos populacionais e salvarem vidas, mas a gente precisa ter reservas quanto a esses produtos experimentais chamados de vacinas atuais, porque as evidências não estão mostrando benefícios palpáveis, estão mostrando muitos efeitos colaterais e efeitos adversos desagradáveis na prática. São dezenas de milhares de casos, no mínimo, tá? Inclusive de sistema neurológico, como a Eliana colocou nos comentários. E a prática de cada médico tem mostrado, sabe, isso na prática, possivelmente implicado com a vacina. Por quê? Uma pessoa que chega para você e fala, doutor, eu estava totalmente bem, minha filha, meu filho também, companhia, mas o que mudou foi que aplicou a vacina e dias ou semanas ou meses atrás aconteceu isto. E a gente vai ver, e muitas vezes nos exames, mais com a clínica, um ou outro ou os dois, isso é comprovado. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, doutora. Eu ia até colocar o seguinte, o curioso é que em relação, não sei se é assim que se fala, tá? Porque não é a minha área, então obviamente eu vou utilizar, vou cometer aqui uma tecnia, né? Mas fala-se em prevenção em relação a algumas medicações. E quando chega na etapa de aplicação das picadinhas, aí não, aí vamos vacinar todo mundo sem ter concluído o ciclo de estudos, né? Uma das coisas que eu, na época, me opus muito firmemente foi o seguinte, olha, se você tem, quando dá a vacinação, a possibilidade de desenvolver alguma doença, sei lá, miocardite, síndrome de Guillain-Barré, trombose, por aí vai, a escolha é do indivíduo. O Estado não pode te impor a vacinação. A vida é sua, a escolha cabe a você. O Estado faça lá o programa dele de publicização, bota lá as propagandas na televisão, mas a escolha tem que ser minha. É a minha vida. Ou é a vida do meu filho. Isso eu acho bastante complicado. Quer dizer, aí vamos supor que haja a inclusão da vacina no PNI. Aí o pessoal vai vir em cima, exigindo lá a carteira de vacinação, e já tem até o pessoal falando, ó, quem não se vacinar, a indicação para os colégios é que haja denúncia disso no Conselho Tutelar. Complicado, né, doutor? Complicado. Quer dizer, de uma vacina, né, que sequer completou o ciclo de estudos, as fases de estudos, né? Nós somos as cobaias. Eu acho bem delicado isso, né? Muito delicado, sobre vários aspectos. Bem, mas eu não vou devagar, não. Eu quero ser prática até para não, né, para não me perder, porque senão vou ficar aqui na maior viagem. Doutor, olha só. O pessoal já está de novo falando de uso de máscaras, né? Eu não fiz a confirmação da notícia, mas parece que já tem tribunal exigindo o uso de máscara dentro dos recintos, tá? Então, vou fazer uma pergunta, mas aí é uma pergunta egoística, mas eu acredito que tenha gente aí ouvindo, tá? De caráter, assim, totalmente egoísta. Mas vou fazer uma confidência. Eu tenho rinite alérgica e quando eu uso máscara, eu fico com uma dor de cabeça insuportável. Então, a minha pergunta é, a utilização das máscaras de forma contínua pode levar aí um quadro clínico de cefaleia ao final do dia, ou um agravamento de um quadro clínico de rinite, alergia e por aí vai? Esses quadros alérgicos, por exemplo, o pozinho da máscara e começa a dar coçadeira no nariz, eu não sei nome técnico, então eu vou falar como povão, doutor, entendeu? E que você fica ali naquela coçadeira, entendeu? Enfim, por aí vai. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão específica? É uma pergunta egoísta, mas muita gente vai aproveitar isso. Não, o que acontece é o seguinte, o uso de máscaras vai formar um bolsão de maior retenção de gás carbônico aqui, tá? Até porque você vai formando, quanto mais uso da máscara, um filtro de umidade, de partículas aqui, uma película, né? Não é nem um filtro, e essa película vai dificultar a saída do gás carbônico, e um dia inteiro usando, quanto mais gás carbônico a gente inala, isso vai fazer com que você tenha menos oxigênio para o organismo e principalmente os órgãos e sistemas que mais gastam recursos para funcionar vão sofrer, como, por exemplo, cérebro, sistema neurológico, imunidade
justo a imunidade, que não deveria prejudicar, mas precisaria de muito oxigênio, e o sistema músculo-esquelético, né, locomotor. Então, vem as dores musculares, vem o cansaço, vem as câimbras, vem os formigamentos, vem sintomas de baixa circulação, vem uma queda da imunidade com o tempo, ou uma perturbação da imunidade, podendo agravar casos de rinite, casos de alergias em geral. O paciente já respira mal por bronquite, enfisema, asma. Eu não estou falando só do teórico, estou falando de gente no consultório relatando mesmo, sabe isso, principalmente depois dos idos de 2020, final de 2020 e 2021, que isso pode ser bem estudado das máscaras, né? E a gente tem que lembrar, então a primeira parte da pergunta, realmente há a possibilidade de distúrbios, sim, por conta da retenção de gás carbônico, mas vai mais. Essa película que é colocada nas máscaras, porque a máscara não vai ser trocada a cada 1 hora, 2 horas, ou quando umedecer, pela maioria das pessoas. Não vai. Então você acaba criando uma colônia ali de um monte de coisa que ao longo do dia você vai aspirando aquilo que era para ter passado, mas ficou retido na máscara, sabe? E aí aumenta a sua chance de infectar por outras coisas, sabe? O vírus, ele é transmitido em partículas, em gotículas de água ou de secreções. Então, o que acontece? A máscara barra gotícula. Mas, à medida que ela vai ficando obstruída, você vai fazendo mais força para puxar. Então, você vai meio que ordenhando um monte de material que ficava ali concentrado ao longo do dia. E com dificuldade de respirar cada vez maior. Sem contar que as máscaras que, teoricamente, em estudos, no ano passado, principalmente, comprovaram benefícios, são as máscaras cirúrgicas de verdade, não muitas que vieram da China de péssima qualidade, com o nome de cirúrgica, porque de lá vem de tudo, tanto coisas excelentes quanto coisas horríveis, né, de qualidade. Então, todo mundo deveria estar usando, se quer usar máscara, N95, tá? Ou cirúrgica de verdade. E não as duas juntas, tá, gente? Tem gente que no pânico está usando duas juntas, quer dizer, você vai passar mal, provavelmente. E a maioria das pessoas no mundo, a gente sabe que usou mesmo foi a de pano. E os porinhos da de pano são muito maiores até para partículas de líquido, para passar tudo, sabe? Então você concentra uma película de sujeira ao longo do tempo na máscara. Raríssimas pessoas lavavam as máscaras, sabe? Usavam uma semana inteira, às vezes um mês inteiro e tudo, aquilo ali. E manuseia errado, depois passa perto das vias e tudo. Quer dizer, a gente sabe que a contaminação pelo vírus, por você pegar numa estrutura, numa superfície cheia de vírus e passar e tudo, é quase zero, sabe? Agora, você passar na via respiratória e tudo, inalar na sua máscara e tudo, você aumenta a chance de aspirar aquilo, de colonizar o nariz, alguma coisa assim, né? Mas mesmo assim, o grande problema em relação às máscaras é que a maioria da população usou e usa mais as máscaras de pano ou máscaras vendidas em farmácias, tudo que não tem o aspecto cirúrgico adequado ao N95. Então, isso fez com que o perfil de eficácia, de segurança, tá, dessas máscaras para contágio e companhia tenha se tornado risível. Agora, é claro, você vai numa compra de Natal para uma loja num shopping, não é nem um shopping em geral, porque teto alto, exaustor de ar e tudo, né? Mas você vai numa loja fechadinha, sabe, numa feira ou num shopping, sem muita renovação de ar, entupida de pessoas. Pode ser que você usando uma máscara, você tenha um menor contágio, depois quando você sair, você joga fora e tudo, mas hoje em dia, até o próprio contágio é para você ter uma gripe ou um resfriado, sabe? Não legitima. É mais uma questão de controle comportamental, para mim. Para mim, não vou te colocar em saia justa não, doutor. Eu vou assumir a responsabilidade por mim mesma. Porque eu acho curioso o seguinte, tá? O que acontece? Não aparece na televisão, porque eu tenho rinite, eu sofro muito com isso, tanto que o tempo inteiro eu tô me segurando aqui para não fungar o nariz, para não ficar feio na live. Mas tô me segurando, tá? Meu nariz já tá úmido por dentro. Então, o que acontece? Chega no final do dia, é uma dor de cabeça, uma enxaqueca insuportável. Insuportável mesmo. E isso você não vê o pessoal falando. Então, quer dizer, vende-se para nós, né, que somos leigos, a ideia de que não, use máscara é mil maravilhas. E no final do dia você morra com a sua dor de cabeça. Ninguém fale, tome lá dipirona e sabe-se lá
e se encha de dipirona todo dia tomando dipirona, uma hora vai dar ruim. Todo Sim. dia tomando dipirona, vai dar ruim para a sua saúde, não é possível. Nada, medicação todo dia não é bom para ninguém. Suponho eu, né? Assim, tô falando de dipirona, né? Mas imagina, toda noite eu vou lá e tomo lá uma Novalgina, 1 grama, que é nesse ponto. Isso quando não tem que tomar uma medicação mais braba, porque a enxaqueca tá bombando lá em cima, porque ficou com a máscara o dia inteiro. Ninguém fez campanhas até hoje para nós usarmos máscara para diminuir o contágio por gripe e resfriado. Ninguém nunca fez essa campanha. Em alguns países, a pessoa que está gripada, resfriada, ela tem o bom senso de, se eu tenho que sair e trabalhar e tudo, eu vou usar uma máscara para mim, para não contaminar outras pessoas, né? Mas nunca se fez uma campanha para falar para todo mundo, olha, use máscaras porque tem muita gente por aí com gripe ou resfriado. Então, deixa eu dizer para vocês, a própria Organização Mundial de Saúde já deixou claro que o status atual da Covid é muito mais comparável a uma gripe ou resfriado. Quer dizer, não faz mais sentido, sabe? Até o tempo que a pessoa está ficando com Covid atualmente, ela já está com de 3 a 5 dias. E hoje a doutora Marina Bucar, ela compartilhou que na Espanha não existe mais quarentena para infectado. É assim, a não ser que a pessoa esteja muito sintomática, a pessoa já é orientada se ela tem que sair e não está muito sintomática, ela bota uma máscara e vai para a vida, mesmo quando descobriu, sabe? E sobre as vacinas, por exemplo, podem falar, o Ícaro está semeando, é uma coisa que não tem evidência. Não, gente, eu falei da minha experiência, falei do que eu troquei de experiência com os colegas, e, por exemplo, na Argentina, o Supremo Tribunal Federal deles lá, já colocou que vacinação obrigatória e vacinação para crianças é questão morta. É questão morta. Já decidiram que não. Até porque a população se autorregula em várias coisas, sabe, Cristina? Se o negócio realmente funcionasse, a população correria atrás sem precisar obrigar. Então, eu vou usar seu termo de antes, parece outra medida de controle populacional, por algum motivo que não sei, podemos discutir algum dia, dependendo dos próximos dias e semanas e da liberdade individual de discussão por aqui, mas é uma questão complicada, porque vamos obrigar. Por exemplo, na Bahia, eu acho criminoso o que o governador de lá fez agora já, por conta, sabe? É para todo mundo voltar a ter vacinação, a ter máscaras nos estabelecimentos e companhia, porque senão não vão entrar. O cidadão tem seus direitos negados de renovar uma carteira, de tirar um documento e companhia, sabe? Por conta de um experimento forçado. Porque se você pega, vamos pela lógica, né? Se você pega algo que é experimental e você obriga a população a participar do experimento, a fazer aquilo, então é participar do experimento. Ah, mas onde está experimental? Na bula de todas as vacinas, tá? E as máscaras ainda estão sendo testadas quanto aos seus benefícios, tá? Com pequeníssimos benefícios em situações muito específicas da N95 e da cirúrgica, que não são as máscaras utilizadas por mais de 80% da população mundial. Quer dizer, cadê o estudo com as máscaras de pano? Saíram no ano passado, eu divulguei. 0 de eficácia e até prejuízos e efeitos colaterais. Então, se você obriga alguém a isto é crime, na minha opinião, de médico, tá? De cidadão e médico, e que eu acho que no futuro vão ser vocês do judiciário que vão pegar as pampas do pessoal, como diriam no Sul, o pessoal reclamando seus direitos por conta de, ei, meu governante lá, porque o governo federal não fez isso, mas ó, o meu governante lá do estado, o meu prefeito, obrigou, e agora eu tive isso aqui, ó, com o passar de anos e tudo. Aí vai a questão de estabelecer nexo causal e companhia, que a gente sabe que, dependendo dos recursos, no Brasil... Não consegue. Não consegue. Não consegue. Né? Ainda bem que você me completou e falou que realmente não consegue. Assim, se a gente não tiver Deus no coração, algumas coisas que acontecem deixam a gente bem indignado e bem desesperançoso, né, Cristina? Me preocupa muito essa situação específica. Na época da pandemia, eu ficava muito aflita, principalmente com a seguinte questão. Eu não sei se o senhor vai concordar comigo. Mas, por exemplo, vedação de acesso a prédio público
e necessidade de apresentação de passaporte vacinal para que você tenha acesso àquele serviço em específico. É inaceitável para mim, né? Você imagina, se eu, com medo de contágio, deixasse de visitar o sistema carcerário por qualquer doença, tem doenças mais graves hoje que o Covid-19 que são altamente transmissíveis e a população carcerária é portadora. A tuberculose é uma. Então, vou deixar de visitar o sistema, os colegas vão deixar de visitar o sistema. Então, acho assim que a Defensoria Pública nunca, jamais poderia exigir passaporte vacinal para os usuários do seu serviço. Isso, para mim, viola o acesso à justiça. Tribunal de Justiça também não. É do risco da atividade. Senão, o que acontece? Não, só terá justiça aqueles que se vacinaram. Aqueles que não se vacinaram... Estão à margem. Não né? terá justiça. É o contrário, acho que às vezes eu me embolo nas palavras, principalmente quando eu estou cansada, eu me embolo muito. Não, é isso Mas mesmo é assim, que você falou. O que se vacina tem direito à justiça, e o que não se vacina não tem direito à justiça. Mesma coisa para acesso ao Ministério Público, prédios do Ministério Público. Eu vou piorar a situação. Eu adoro falar assim, vai piorar a situação. Cirurgia eletiva, você só podia fazer com a apresentação do passaporte vacinal. Então, será que a preocupação é realmente com a saúde? Em nome da saúde, eu prejudico a sua saúde. Você deixa de fazer uma cirurgia eletiva que vai passar a ser necessária. Teu quadro vai agravar, hein? Sim, Quer sem dúvida. dizer, eu acho isso muito temerário. Eu não consigo aceitar isso. Você estabelecer distinção de tratamento e você criar uma casta. Cidadãos e não cidadãos. Os cidadãos são os vacinados. Os não vacinados, não. Você é um pária. É um pária social. Para mim, isso é inadmissível. Para mim também. E eu acho, Cristina, que assim, quem defendeu vacina com unhas e dentes em 2020 e começo de 2021, quem defendeu máscaras com unhas e dentes em 2020, no começo de 2021, ainda pode alegar que não tinha informações de qualidade amplamente divulgadas ou de fácil acesso. Eu tive. E milhares de médicos no mundo inteiro se levantaram para falar como eu. Ei, já tem, tá aqui tudo. Não, mas não está no mainstream. Não é informação que a maioria está divulgando e aceitando. Então, vou continuar indicando. Tá bom, beleza. Agora, quem a partir do meio do ano passado e hoje, no ano inteiro, ou seja, estamos no final do ano, continua tomando essas medidas de restringir a liberdade do cidadão, baseado em obrigar a participar de experimento, eu devo dizer que eu acho que isso aí beira um crime contra a imunidade, contra os direitos fundamentais previstos na Constituição. Porque saúde é uma delas, direito de ir e vir é outro, direito de escolha, né, geral, sabe? Livre-arbítrio, quer dizer, eu achei que isso tudo estava nos 5 primeiros artigos da Constituição, não sei se eu estou errado. Sabe? Não, vou te contratar como meu defensor. Meu HC é você quem vai fazer. Você pode me contratar para pareceres técnicos em saúde. Eu não tenho essa competência sua para o restante. Ai, doutor. Então, olha só, eu queria perguntar aqui, tá, que era uma das perguntas que eu acho que ficaram pendentes, que ficou pendente, né? Enfim, que era sobre... Eu li, mas eu não separei, eu devia ter separado até para mostrar, né? Não me lembro qual foi o artigo. Não era sobre imunidade, não. É sobre as doses. Conforme vai aumentando as doses, iria aumentando os riscos sobre o desenvolvimento de um efeito adverso, né? Isso é verdade. Acho que o senhor compreendeu. Isso é verdade. O que acontece? Toda dose é uma porrada no sistema imunológico. Para o sistema imunológico, é para ser uma porrada controlada para o sistema imunológico pegar, estudar aqueles pedaços de vírus, ou o vírus completo, como é o caso da Coronavac, né? E fazer anticorpos contra pedaços do vírus ou da proteína spike que ele usa para infectar. Então, cada dose é uma porrada no sistema imunológico para ele, teoricamente, com aquele esforço repetido, em um dado momento, ele resolver produzir anticorpos, vamos colocar dessa forma leiga,
e depois, a cada nova dose, ele produzir mais anticorpos e mais imunidade, né? Agora, primeiro que a gente pega uma população que não cuida bem da saúde básica, em termos de água, comida, exercício, sono, respiração, sol, desintoxicação, vitamina C, vitamina D, zinco, magnésio, coenzima Q10, ômega 3, acetilcisteína e companhia. Quer dizer, o pessoal não cuida bem da imunidade e vai pegar um sistema imunológico, muitas vezes, com graus diferentes de debilitação e receber um estímulo. Isso, sabidamente, pode levar a um distúrbio do sistema imunológico, porque ele recebeu estímulo quando ele não está conseguindo cuidar nem do básico, em geral. Tá? Em segundo lugar, muitas vezes o sistema imunológico já foi sensibilizado com uma dose, com duas, mas está recebendo 3, 4, 5. Isso aí aumenta a chance de efeitos adversos, sem dúvida. Tá? Até porque, como é uma doença nova, você não sabe se esses anticorpos vão achar algum pedaço no corpo parecido ou uma proteína spike muito grudada em partes do corpo, impregnada, como ela impregna no cérebro, parede dos vasos sanguíneos e tudo, e de repente atacar por tabela o tecido todo, causando lesões, tá? E então seria basicamente por isso. Quanto mais doses eu tenho visto em consultório, maiores as chances de efeitos colaterais, danos ao sistema imunológico, menor competência do sistema imunológico para as infecções do dia a dia, outras mais graves que apareçam, distúrbio nos órgãos-alvo, tá? Em vários órgãos do corpo, e sintomas em geral, porque a cada aplicação você ainda pode ter os sintomas da aplicação, mas se você foi sensibilizado previamente, eu tenho visto em consultório que isso piora. E o que eu falei para vocês, tomou as vacinas, cuide muito bem do seu sistema imunológico, porque quando você pegar o vírus, tende a ser uma infecção mais chatinha, e ainda tem a possibilidade do pós-Covid. A verdade, Cristina, é que eu tenho uma história com essa questão de hábitos saudáveis de vida, porque eu sou autor de 8 livros nisso, né? Aliás, eu tenho que mandar meu último livro para você, mas já está para sair o nono nos próximos meses. E como alguém que fala muito de hábitos saudáveis de vida, estuda muita questão, na época do governo do Lula, lá no passado, eu tentei falar com o Ministério da Saúde, ei, pega meu material, eu ajudo na consultoria, não quero holofotes, podem ficar com crédito, mas vamos ensinar a população a melhorar os hábitos de vida, porque isso vai ajudar também na imunidade. Eu falei isso há 14 anos atrás. Eu tentei. Caramba. Aí o que aconteceu? O governo, até nessa ocasião, eu dei umas palestras no Ministério da Saúde, mas vi que em locais muito pequenos, como se fosse assim, vamos deixar esse cidadão falar aí, depois não demonstrar mais interesse. No governo Dilma, tinha uma pessoa no Ministério da Saúde que era coordenadora de uma área. A gente chegou a conversar com várias áreas lá dentro para fazer um projeto com os mesmos objetivos, com o mesmo foco. Eu não quero holofotes. Eu já tenho, como você tem, eu já tenho uma carreira excelente. Eu tenho tudo na vida que um cara pode ter. Só quero os holofotes que Deus der para essa mensagem chegar para os seres humanos, sabe? A minha missão na Terra vai chegar. Mas eu tentei, na época, levar, e aí acho que isso aí foi em 2015. E aí, o que aconteceu? 2014, aliás. Uma coisa muito curiosa. Gente no próprio ministério me alertou. Doutor, não vai subir. Não vai dar certo. Porque tem toda uma indústria aqui dentro que não quer que esse tipo de coisa de prevenção e de hábitos saudáveis de vida, usou o termo indústria, sabe? Uma máfia. De Que não interesses, deixa. né, doutor? É o que eles chamam de conflito de interesses. Para ficar bonito, que é falta de caráter, falta de humanidade, falta de Deus no coração, falta de benevolência, né, de amor ao próximo. E isso não vai subir, era para ser uma coisa gratuita. No governo do Distrito Federal, eu tentei fazer isso em 2016, e eu escutei de um pilantra, que depois foi implicado em crimes e tudo, que estava em posição de comando, ver se eu vou tirar um médico de posição de atendimento para fazer palestrinha. E eu me segurei, maior do que o cara, mais forte, mas falei, me segurei, porque a minha vontade era pegar pelo colarinho, jogar na parede e falar, você é maluco? Quer dizer que conscientização da população e tudo para viverem melhor, sabe? E tudo isso falando também de imunidade. O que aconteceu? Veio uma pandemia depois, que se os governos tivessem investido desde o começo em falar, ei, vamos melhorar a saúde geral de vocês,
centenas de milhares de vidas teriam sido salvas. Centenas de milhares. Então, o que a gente tem que fazer, gente, é melhorar nossa imunidade, como era uma das perguntas, né? Imunidade. Qual seriam as dicas que o senhor daria para nós, para a gente melhorar a nossa imunidade, para a gente ficar, que tipo de hábitos a gente deve ter? Era exatamente isso. Já pode enganchar. Eu tenho muitos vídeos sobre isso lá no icaro.med.br/imunidade, tá? E no youtube.com/dr Ícaro Alves. Você sabe que gente como nós produz material o tempo inteiro, né? E aí, para ajudar o próximo. E aí, lá no YouTube também, se você buscar Ícaro Médico Imunidade, tem muita coisa. Mas o básico, gente, é tomar água de hora em hora mesmo, sem sede, não esperar a sede. É comer melhor no dia a dia, deixa os abusos, os processados, o glúten, o leite, o excesso de carboidratos, os não orgânicos. Para o final de semana, para bem de vez em quando, no dia a dia, coma comida de verdade. Desembale menos, descasque mais, né? A feira. Respire melhor no dia a dia, respire pelo menos 3 vezes a cada hora para dar oxigênio para o organismo, principal combustível depois da água. Durma direito, se exercite regularmente no dia a dia, 2 vezes por semana exercício aeróbico, pode ser uma caminhada, 2 vezes por semana um exercício de força, fundamental, sabe? Pegue sol, 5 minutinhos, 10 minutinhos na hora do almoço, com máxima disposição, sol é fundamental para a vida humana, sabe? Desintoxique-se periodicamente, um suco verde, o próprio exercício ajuda, tomar muita água, tanto chá. No Brasil a gente tem tantas folhas extraordinárias para chás desintoxicantes, anti-inflamatórios. Eu dou várias dicas nos meus vídeos também, sabe? Cuide da saúde espiritual, da saúde mental, que está tão debilitada nos dias atuais, sabe? Vá orar, vá rir, vá ver vídeos de outros assuntos, boas conversas e tudo. Cuide da parte espiritual de Deus na sua vida, que isso é importante para a saúde. Tanta gente que eu tenho que dar uma bronca aqui no consultório, quer dizer que em toda essa preocupação você esqueceu de Deus, do seu contato, né, com a fonte, e o povo, não, doutor, melhorei depois que eu fui e tudo. Cuide de ter boas companhias, bons papos no dia a dia, tenha bons acompanhamentos, siga bons profissionais nas redes sociais, seja mais positivo, acredite em você, faça o que é necessário, sabe? São os hábitos de vida que eu explico lá no icaro.med.br/imunidade. E assim, vitamina C várias vezes por dia, cuide dos seus níveis de vitamina D, leia mais sobre suplementação, veja mais lá no meu site que eu falo da vitamina C, da vitamina D, do magnésio, do zinco, da acetilcisteína, de plantas que ajudam. Quer dizer, o conhecimento está aí, mas as pessoas ficam de olho qual é o remédio que vai sair para melhorar a minha imunidade. Não, gente. Antes de você pensar o que o meio externo vai fazer por você, qualquer agente externo, o que você tem que pensar é o que eu posso fazer por mim mesmo, por mim mesma. Porque, na maioria das vezes, o que mais importa e o que mais é forte, não só para a imunidade, mas para a saúde em geral, mental, espiritual, social do seu corpo, é o que você pode fazer por você mesmo. E aí, para derrubar a coisa final, que o pessoal fala, mas tudo isso é caro. Não é, não. Eu fiz um vídeo, Saúde Barata, tá lá no icaro.med.br/saúde, que é o meu link para várias palestras minhas e aulas para as pessoas aprenderem a se cuidar, sabe? Que vai ajudar não só na imunidade, mas em todo o resto. Quer dizer, se a gente parar de esperar que as autoridades elas nos ensinem ou nos provenham o que vá milagrosamente melhorar nossa saúde, a gente vai entrar em contato com o mundo, Cristina, que eu sei que você já é antenada nisso, aonde você mesmo vai melhorar pelo que você faz por você, sem precisar esperar ninguém, sabe? E você pode começar pelo que está no icaro.med.br/imunidade e que está no icaro.med.br/saúde. É o básico. E esse daqui, né? Saudebarata.com para as pessoas que não têm tanta grana. É esse, não, né? Saúde Barata está dentro do icaro.med.br/saúde. Ou a pessoa então, pode colocar Ícaro Médico Saúde Barata no YouTube e vai ter os vídeos lá também. Entendi. Isso é importante, muita gente pergunta, né? Principalmente as pessoas que não têm muito dinheiro perguntam, né? E aí é legal ter essa informação, né? Eu acho que eu tiquei quase todas as minhas perguntas, doutor. Eu vou Nem te contar bati a história. tanto, não, batia? Hã? Nem te bati tanto, não, batia? Não, não teve batida nenhuma, não.
Inclusive, sobre os hábitos de vida, eu lembro que no começo da minha carreira, eu mandava imprimir folders ou imprimia na minha impressora mesmo e tudo sobre hábitos saudáveis de vida, e entregava para as pessoas até quando eu era médico de fazer 15, 20 consultas no período. Hoje em dia não, eu faço 2, 3 no máximo, porque a consulta é de uma hora e pouco. E eu entregava sobre hábitos saudáveis de vida, e uma vez um colega me criticou porque eu levei para entregar nos meus plantões de pronto-socorro. Aí ele, Ah, pô, legal. Ícaro, o cara tá querendo aqui só resolver seu problema e você fica falando da importância de tomar água e tudo. Aí eu falava, cara, primeiro que isso vai ajudar a resolver a emergência, a urgência dele para não acontecer de novo. E segundo que vai ajudar o organismo dele a fortalecer. Você devia fazer o mesmo, não? Ah, vou gastar dinheiro com isso e tudo, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que certas coisas Deus planta na cabeça, já de nascença, só pode. É interessante. Nem sei quanto tempo que a gente está falando já. Tô A perdido. gente tem mais uns 8 minutos. Ah, 8 minutos. Então, eu vou aproveitar para pegar o gancho. Doutor, essa parte de medicina preventiva é muito descuidada pelo Estado, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem, Big por exemplo, Pharma, né? Big Pharma. Na França, você teve a criação do SAMU, o sistema de saúde no Canadá e no Japão é muito parecido, entre aspas, de teoricamente a população ter cuidados de um médico de tempos em tempos te consultar, até te buscar em casa se você não vai e tudo. Mas na hora de passar mesmo esses cuidados de água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, que são a base da prevenção, eles não passam. E o estudo canadense mostrou que 56% dos médicos não se sentia confortável para falar com isso, porque nunca tinha recebido treinamento sobre isso, nem em residência médica e nem na escola médica. Quer dizer, a gente não é treinado para prevenção, a gente não é treinado para ensinar o paciente sobre hábitos saudáveis de vida. Isso é triste, viu? Isso é triste. Uma vez eu ouvi falar de um médico que, se nós cuidássemos da parte preventiva, pouco nós acionaríamos o sistema de saúde. Quer dizer, o sistema de saúde ficaria bem menos sobrecarregado. Procede, né? Foi o Principalmente que em eu relação ao falei. consumo de água. Também não vejo uma campanha forte em relação ao consumo de água, assim, fortíssima, é importantíssimo. Você não vê, não. Hidratação, a importância da hidratação. Foi o que eu falei para todos esses governos, em todas essas vezes que eu tentei. Gente, se vocês colocarem isso aqui em prática, as pessoas vão adoecer menos. O grau de felicidade vai aumentar, de satisfação com a vida, de produtividade, vários setores serão beneficiados. Mas falando de saúde aqui, ó, vocês vão ter um menor absenteísmo, vão ter dos profissionais e vão ter um sistema de saúde que vai dar certo, porque ele vai ser suficiente para uma população que adoece bem menos. Mas, muito complicado. Quando eu trabalhei em um plano de saúde, Cristina, eu levei isso para dentro do plano de saúde também, só que numa confraternização de final de ano, eu tentei conversar com um dos gestores máximos, que estava ali bebendo na mesa com todo mundo. E eles gostam mesmo de confraternização. Depois que eu falei com ele durante alguns minutos, eu acho que ele estava querendo se livrar de mim, ele virou e falou, rindo, doutor Ícaro, os resultados disso tudo que você está me falando só vem na próxima gestão. Aí eu, caramba, quer dizer que o cara está preocupado de investir aqui e os resultados só vão vir na próxima gestão, então ele terá gasto mais dinheiro, a planilha dele vai ter gasto numa área que não dá resultado a curtíssimo prazo, mas dá a curto prazo, e ele está preocupado com os números dele não baterem. Eu fiquei de cara, porque eu tentei todas as instâncias possíveis para essa medicina preventiva ser melhor, sabe? E simplesmente não deu. Não deu. E vai ser Agora um sabe o que eu problema para decidi? a gente, hein? Vai. Desculpa te interromper, só para finalizar, porque a gente tem um problema de envelhecimento da população, né? E Sim. redução da natalidade. Se não houver uma preocupação com isso, o nosso sistema de saúde público, que já é caótico, tende a piorar. Cada vez mais. E já é caótico, né? Eu não vou nem falar aqui, porque senão aí, doutora, a gente não finaliza a live hoje, não. Se eu falar dos problemas que a gente passa na Defensoria Pública, aí é papo de virar a noite. Eu imagino. Mas você quer falar de um para terminar? Temos 5 minutos. De um caso,
Um Ah, não vou puxar, não relacionado vou à puxar saúde. de graça não hoje. Senão eu não vou dormir. Tá bom, beleza. Não, vou falar só um tantinho, então. No que o senhor falou sobre a medicina preventiva, tá? Eu não tenho um estudo aprofundado, não, mas eu acho que é enfim, é de observação, né? Uma questão de caráter lógico. Se você cuida da sua saúde, por óbvio, você não vai sobrecarregar o sistema público de saúde, que já é caótico. Então, aonde deveria haver um investimento maior? Na medicina preventiva. Doutor, dá o nome dos livros para gente. O senhor disse que tem 8. Dá aí o último, pelo menos. Ah, tá. É só ir lá no icaro.med.br/livros, que estão todos lá. Ah, Tá? não. Agora, atualmente, só estão à venda esses dois, porque os outros já esgotaram. Tá? Que são o 5 Níveis do Sucesso, que é o meu último, 8º, e o 7º, que é o Gigi as Descobertas Saudáveis, que eu fiz. Gigi é minha filha, Giovana, como se ela falasse de hábitos saudáveis de vida para mim e para a mãe Ah, dela. que Então, é um livro maneiro. infantil que está servindo de porta de entrada para várias pessoas no mundo de se cuidar melhor de hábitos saudáveis de vida. E assim, eu brinco com as pessoas que eu sou um péssimo vendedor de livros. Lá no icaro.med.br/saúde, vocês encontram o conteúdo de todos os meus livros, gratuitamente. Tá lá. E Porque se o senhor buscar. não falou. Eu sei porque o senhor falou, eu falei, vou perguntar para a gente poder acessar os livros, né? Senão ninguém vai É, saber onde está. e o Gigi as Descobertas Saudáveis, ele está narrado integralmente por uma contadora de histórias excepcional, a Niédia Genari, gratuitamente no YouTube. É só buscar Ícaro Médico, Gigi as Descobertas Saudáveis, ou Gigi as Descobertas, aparece lá a live onde ela mostra as páginas, os desenhos. Eu fiz isso pensando naquele pai que de repente só tem o celular para sentar com a sua filha e mostrar para ela o livro narrado por uma contadora de histórias. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Ah, maneiro. Eu vou olhar, vou dar uma bisolhada. De vez em quando eu bisolho o senhor nos E eu domingos. me Acho um sinto barato as honrado. suas lives. Eu fico muito feliz. Eu é que tenho que agradecer, doutor, porque eu vou voltar a falar até para a gente poder finalizar. Foi um pedido que eu fiz ao doutor Ícaro, porque eu observei uma movimentação, tá, na mídia e de alguns órgãos públicos, retomada da exigência do passaporte vacinal, e eu sou uma opositora dessa medida pública, né? Abertamente, tá? Eu acho que nenhum serviço público deveria exigir o passaporte vacinal. Não podemos ter uma classe de vacinados e não vacinados. Então, por visualizar essa movimentação, falei, poxa, eu vou ver se o doutor Ícaro topa. E ele, de imediato, topou. Foi um barato, como foi a primeira da gente. Espero que tenhamos várias outras, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço de coração. Agora, eu queria, né, puxar você para uma live onde eu pretendo te apertar com questões sobre esse pandemônio que estamos vivendo atual do ponto de vista jurídico. Aí Ai, depois você doutor, me diz se você eu já tô com os topa. dois pads, vou me prender, hein? Depois Vou você me me diz se prender. topa ou Olha, não. posso falar rapidinho? Posso dar uma dica pro pessoal? Posso dar uma dica? Claro. E aí eu não tenho problema, eu estou falando o que tá aí, tá público. Se eu fosse o pessoal que está aqui na live, dava um confere, tem uma audiência pública do Senado na CTFC, não é isso? Comissão de Transparência e Transparência, Fiscalização e Controle. Deem uma olhada nessa audiência pública. Eu acho que ali o pessoal vai tá encontrar muita tudo. informação interessante. Não É vou isso falar aí. mais nada, doutor, que eu não Tá posso, senão eu vou ser bom. presa. Tá bom. Então vamos encerrar e eu vou deixar a live gravada. Eu vou colocar você como colaboradora nessa live agora, quando postada, que aí você pode só autorizar a colaboradora, vai aparecer no seu perfil também, tá? E vou botar uma legenda de perguntas e respostas sobre a situação da pandemia. Pronto. E aí, quem Tá 10. assistir, acho que vai gostar bastante, né? Muito legal. Obrigada, doutor, por tudo. Mas tu me apertou, respondi. Tá bom, tudo bem. Não era bem a resposta que eu queria, mas eu te aperto depois pelo WhatsApp. Tá bom. Fiquem todos com Falou, Deus. doutor. Obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.